Então, nessa ação penal 505-1606-23, depoimento do senhor Felipe Bernardi Capistrano Diniz. Senhor Diniz, o senhor foi arrolado então como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar aqui a palavra ao advogado do senhor Eduardo Cunha, que vai lhe formular algumas perguntas. Bom dia. O senhor tem conhecimento de que o seu pai era o coordenador da bancada do PMDB de Minas Gerais? Coordenador da bancada, não. Quando ele foi presidente, sim. Esse título de coordenador eu desconheço. O senhor tem conhecimento de quem ficou como coordenador de bancada após o falecimento do seu pai? Não, eu não sei dizer. O senhor tem conhecimento de que houve uma indicação da bancada mineira e do seu pai na nomeação do senhor Jorge Zelada para a diretoria internacional da Petrobras? Não tive conhecimento sobre isso. O senhor tem conhecimento se o seu pai possuía conta no exterior? Não tenho também o conhecimento disso. O senhor tem conhecimento, teve ciência de que havia uma soma financeira aplicada num fundo chamado Madoff? Se eu tinha ciência... Não, eu não tinha ciência disso. O senhor tinha ou tem ciência da relação que o senhor Eduardo Cunha, da relação do senhor Eduardo Cunha com seu pai? Sim, tinha sim. Desde quando o senhor conhece o senhor Eduardo Cunha? O Eduardo, eu vim a conhecê-lo há um pouco tempo antes de meu pai falecer. Eu o conheci um pouco tempo antes, estive com ele algumas poucas vezes antes do falecimento. O senhor esteve com o senhor Eduardo Cunha alguma vez após o falecimento do seu pai? Estive, sim. O senhor se recorda quantas vezes? Não me recordo a quantidade, não. Logo que meu pai faleceu, o Eduardo Cunha foi um dos amigos políticos, né, que demonstrou mais carinho, demonstrou mais preocupação em saber como é que a gente família ficaria. E eu estive, portanto, com ele algumas vezes depois disso. Não sei precisar quantas, não. Nos pertences do seu pai, o senhor localizou alguns envelopes dirigidos a outras pessoas? Não. Meu pai morreu de uma forma muito prematura. Não. Numa propriedade no condomínio Lakeside, não foram localizados envelopes, e especificamente um envelope para João Augusto Henriques? Não foi achado nada especificamente para ele. O senhor, junto com a família do seu pai, herdou algum bem no exterior? Não herdamos nada. O senhor tem conhecimento de alguma offshore no exterior que pertencia à sua família ou ao seu pai? Não tenho conhecimento disso. Especificamente em relação à casa no Lago Sul, ela não se encontra no nome de uma offshore, e essa offshore no nome do seu pai? Não, essa casa no Lago Sul foi uma casa que meu pai morava, e a gente também junto com ele. Quando ele faleceu, a gente teve o conhecimento de que estava registrada em uma empresa, mas como a gente não sabe localizar de quem é, a gente teve que, inclusive, sair de lá. O senhor conhece uma pessoa chamada Bruno Quiroga? Conheço.
qual é a sua relação com ele? Ele foi meu sócio durante muito tempo. E houve uma tentativa, ou está havendo uma tentativa de retomar essa casa através da via judicial? Essa casa que o senhor informou que o senhor saiu? Se está havendo um processo? Exato. Não. A gente localizou o procurador da casa para que a gente pudesse entregar, vamos dizer assim, a propriedade e foi isso. Quem é o procurador? Não sei, isso já tem um tempo que a gente teve com essa pessoa. Era alguém de São Paulo, um advogado de São Paulo. Sem mais perguntas. Ministério Público, tem indagações? Tem, silêncio. Bom dia, senhor Felipe, tudo bem? Bom dia. O senhor conhece João Augusto Henriques? Eu o conheci, sim. Em que contexto o senhor conheceu João Augusto Henriques? Eu conheci o João, meu pai nos apresentou, a gente estava participando de uma prova de hipismo no Rio de Janeiro, e ao término da prova, ou foi no intervalo da prova, na hora do almoço, ele estava sentado à mesa. Ele tinha alguma amizade com seu pai, Fernando Diniz? Tinha sim. Meu pai é quem nos apresentou. Depois que seu pai faleceu, o senhor continuou se encontrando com o João Augusto Henriques? Sim, João, desde a missa de sétimo dia, o João se mostrou também prestando solidariedade, querendo saber como que a gente ficaria, como que a família ficaria. Então, eu nessa época morava no Rio também, então foi até fácil da gente se ver. E eu estive com ele algumas vezes depois, sim. O senhor chegou a viajar para o exterior com o senhor João Augusto Henriques? Sim, viajei sim. A primeira viagem foi quando meu pai faleceu, depois da missa de sétimo dia, durante uns 15 dias, eu fiquei em casa sem querer sair, sem atender o telefone. E o João, dentre outras pessoas, também queriam saber como é que a gente estava. E depois disso eu acabei encontrando o João no Rio de Janeiro. Ele deve ter percebido que eu ainda estava com um quadro talvez depressivo. Quem está nessa situação nunca percebe isso. E ele me chamou para fazer uma viagem que ele faria com a namorada dele, naquela época, que depois virou a esposa. Isso foi menos de 2 meses depois que meu pai faleceu. Eu fui com a minha namorada naquela época, e ele foi com a dele. Certo, para Dubai essa viagem, correto? Para Dubai e para Turquia. As duas viagens foram juntas, né? E a viagem para Buenos Aires para tratar da refinaria de São Lourenço da Petrobras, o senhor se recorda dessa viagem? Sim, a Buenos Aires foi um pouco depois, alguma data de 2010. Ele também me chamou para ir fazer essa viagem. Eu também topei. Naquela época eu não sabia que seria sobre refinaria, era algum contrato internacional que ele estava fazendo. A gente tem que sempre lembrar que naquela época, ainda 2010, o João, para mim, era uma pessoa muito bem sucedida. Ele falava isso também, de relacionamento que ele tinha com grandes empresas, e quando ele me chamou, quando ele me fez esse convite, eu fui e estive com ele lá sim. Qual que era a razão de o senhor estar presente com ele lá nessa viagem? O senhor levou a namorada, ele também levou a esposa? Ou só a namorada, não. Eu acho que ele estava com a esposa dele, eu não me recordo, mas eu acho que sim. Não, eu fui sozinho. Não teve um motivo. Eu fui para poder acompanhá-lo. Naquela época ele dizia isso, né, que tinha grandes relacionamentos com grandes empresas. E eu fui. Não teve um motivo específico para ter ido, não. Estando lá, a gente esteve numa reunião, tiveram algumas outras depois que eu não participei, só por isso. O senhor depoimento perante o pessoal do Procurador-Geral da República, o senhor falou que o declarante conversava sobre negócios internacionais que João Augusto afirmava ter grandes empresas e por isso o declarante quis estar perto dele para aprender. O senhor confirma essa declaração?
Grandes empresas, isso. Ele dizia ter relacionamento com grandes empresas. Naquela época ele falava muito da Andrade, dizia que tinha, naquela época, era a segunda maior empreiteira, não sei se ainda é, da Shell, da Odebrecht. Então, o que eu na verdade queria, eu até tive essa conversa com ele, a minha expectativa, né? Primeiro, ele se mostrou muito atencioso, né? Então, sempre que eu ligava para ele, eu podia sentar. O que eu queria dele, na verdade, quando ele me disse que ele poderia ajudar de alguma forma, e eu tentei isso por algumas vezes, depois eu vi que não ia acontecer, eu estava tentando, pelo meu histórico eu não falei aqui ainda, mas eu trabalhei no mercado financeiro, eu trabalhei no banco ABN AMRO antes de ser Banco Real, eu trabalhei em São Paulo e depois Rio, eu trabalhei na bolsa de mercadorias e futuros como analista de commodities, então eu tinha esse histórico. E aí a gente tem um banco de família, que é um banco de médio porte, que o que eu queria fazer, pela minha experiência, eu trabalhei com bolsa no banco, mas a gente também aprendeu muito sobre renda fixa. Então o que eu estava querendo fazer era essas grandes empresas que ele falava que ele conhecia, que ele tinha contrato, que ele tinha relacionamento, todas elas são tomadoras de crédito, né? Na verdade, quanto maior uma empresa, mais crédito ela toma. Então, o que eu estava querendo fazer era apresentar o banco da família para essas empresas, para que pudessem ser tomadoras. E eu sabia naquela época que para a gente competir com bancos que já estavam trabalhando com essas grandes empresas, a gente tinha que ter um juros menor. Mas banco de médio porte, para poder competir com um de grande porte de primeira linha, ele tem que ter linhas mais atraentes. Então era com esse intuito que eu queria que ele pudesse ajudar. Mas de fato ele falou que ele faria isso, mas nunca aconteceu. Certo. Mas duas perguntas bem objetivas para encerrar, senhor Felipe. Afinal, do que consistiam esses negócios internacionais do João Augusto Henriques nessa viagem que o senhor acompanhou durante esse relacionamento? Quais eram esses negócios internacionais dele? Não, eu não sei dizer. Especificamente, eu não sei dizer. O senhor João Augusto conhecia Eduardo Cunha? Não sei dizer. O senhor conhecia Ângelo Lauria? Conheci. O que o senhor Ângelo Lauria era de João Augusto? Eu conheci na casa do João, trabalhando como motorista ou como ajudante dele. Eu conheci lá. Satisfeito disso. Com os esclarecimentos do juiz aqui muito rapidamente. Essa acusação do Ministério Público envolve supostos depósitos efetuados pelo João Augusto Henriques numa conta chamada Orion em 2011, essa conta que supostamente pertence ao senhor Eduardo Cunha. O senhor tem algum conhecimento a respeito desse fato? Teve alguma participação nesse evento? Não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Nenhum. O senhor João Augusto Henriques, depondo, chegou a afirmar que teria sido o senhor que teria repassado essa conta a ele para ele realizar o depósito. O senhor tem... Isso é verdadeiro ou não? Não é verdade, nunca recebi isso. Não, isso não aconteceu. Não. O senhor recebeu algum auxílio financeiro do senhor João Henriques após o falecimento do seu pai? Não. Ele não lhe passou nenhum valor a título de auxílio, doação após o falecimento do seu pai? Não, nenhum. O senhor tem conhecimento de alguma relação financeira entre o senhor Eduardo Cunha e o seu falecido pai? Não tenho conhecimento. Não tenho. O seu pai
ou o senhor tem conhecimento do senhor João Augusto ter realizado algum pagamento ao seu pai em decorrência desse negócio relativo à aquisição pela Petrobras do campo de Benim? Não tenho conhecimento disso, não. Então eram esses os esclarecimentos do juízo. Pode interromper.